Graças e paz, amados irmãos, tudo bem com você? Com certeza a nossa oração sempre vai ser para que você esteja bem. Hoje, dia 4 de junho, início de mês, estamos aqui para encerrarmos o capítulo 7 do livro de Hebreus, né? A carta aos Hebreus, capítulo 7. Hoje nós iremos abordar dos versículos 20 ao 28, mas antes de nós darmos início ao estudo, né, que nós estamos fazendo, nós queremos então fazer alguns pedidos a você. Pedido que para nós é de suma importância. Por quê? Porque é a nossa vida, é a vida da igreja, né? Dia 8 agora de junho, mês de junho, nós estaremos, é um domingo, tendo pela manhã a escola bíblica dominical 9 horas e à noite às 18h30 culto. Na nossa escola bíblica, me permitam aqui trazer o material. Na nossa escola bíblica dominical, nós estamos estudando esse material, ok? Que é palavra viva, criados com propósito, nosso relacionamento com Deus, com as pessoas em comum, ok? Da editora Cultura Cristã, material nosso, da Igreja Presbiteriana. Então, nós estamos abordando esse tema aqui, tema geral. E os temas específicos, nós já tivemos as duas primeiras aulas, que foi o mandato espiritual, o irmão Marcos Bento, que expôs essa primeira lição. A segunda, que foi o caminho para a comunhão divina, foi a segunda lição. E virá aí domingo, agora dia 8, a terceira lição, chamados para a adoração, ok? Será o nosso irmão Marcos Bento que estará dando a aula. Que você faça esse presente com a sua família, vale a pena, né? Inclusive para todos os irmãos de nossa congregação, ok? Com muito esmero, o Marcos tem preparado, também tenho preparado a lição, né, para que assim possamos aproveitar ao máximo o tema, né, sem fugirmos da propositura que o currículo nos pede para ser expressado, ok? Então, 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. E às 18h30, nós temos o culto dominical, às 18h30, do dia 8. Se vocês puderem se fazer presente, para nós será uma honra em tê-los conosco também. O nosso outro pedido é que não deixe de comentar esses estudos, né? Desde o primeiro, capítulo 1, até agora o capítulo 7, se você puder dar a sua impressão, fazer o seu comentário, fazer a sua pergunta. Na pergunta eu vou fazer todo o possível para responder. Se no momento eu não tiver como te responder, eu vou pesquisar o material, os livros, né? Os teólogos que abordam esse assunto, ok? Então não deixe de fazer o seu comentário, também de dar a sua joinha, porque no momento que você dá, eles vão entender que a receptividade é boa, então vão aumentar a propagação desse material que nós sempre trazemos para vocês, que é esse estudo. Então, nós estamos no YouTube, no Kawaii, no TikTok, no Face e no Instagram, tá certo? No Instagram e no Face,
por mais que você queira dar a sua joinha lá, não é muito contato não, porque o material é mesmo difundido pelo YouTube e também pelo Kawaii e o TikTok. Quando você dá a sua joinha, eles vão entender que deve ampliar mais, né? Postar mais esse material. E além do mais, eu tenho dito sempre isso daqui, gente, nessas últimas 3 lições, com essa aqui do capítulo 7 que eu vou trazer, que é o encerramento, o fechamento, eu sempre tenho dito isto, não é falsa humildade, não é para promoção do pastor Ronaldo, até porque eu não tenho um perfil, né? Eu não tenho esse perfil de querer se vangloriar, de querer receber a glória, receber elogios. Não. Eu não quero, não tenho esse interesse. O meu interesse é propagar o Evangelho de Jesus Cristo por esses meios. Ora, se antes nós tínhamos apenas o rádio e a televisão, hoje nós temos as redes sociais para fazermos da maneira certa o que é certo, né? Jesus Cristo mandou que os seus discípulos fizessem outros discípulos através das boas notícias que a Bíblia, que é a palavra de Deus revelada, nos conta. Então, assim, nós temos buscado fazer de uma forma simples, de uma forma tranquila, nós temos feito isso, ok? Então, eram esses os pedidos, ok? Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua bondade e misericórdia. Que a tua graça, que é maior do que a vida, possa estar presente no nosso coração. Que toda honra, glória, louvor, reconhecimento seja dado somente a Jesus Cristo, que é o autor da vida, que é o provedor da vida e que é o sustentador da vida. Por isso que toda glória, Senhor, seja direcionada a Jesus. Também te pedimos pelas pessoas que se encontram enfermas, que o Senhor, com a tua potente mão, restabeleça a saúde dos mesmos, aos que fizeram cirurgia, Senhor, que o Senhor também possa estar cuidando de cada um deles, dando, Senhor, a saúde e a recuperação necessária. Seja, ó Pai amado, com todos os viajantes, seja por terra, mar ou ar, que o Senhor possa conduzir as vidas que estão em viagem para a tua maior glória e honra, reconhecimento que só o Senhor é o nosso Deus, só Jesus é o Senhor. Por isso nós te agradecemos e é no mesmo nome do Senhor Jesus, com perdão, ó Pai, dos nossos pecados. Amém. Vamos lá, né? Vamos lá. Antes aqui um apanhado bem rápido, né? Que nós queremos hoje encerrar o capítulo 7. Nós falamos lá na introdução sobre Jesus, nosso sumo sacerdote, ok? Nós falamos sobre a singularidade de Melquisedeque, que foi dos versículos de 1 ao 3, ok? Nós fizemos comentários a esse respeito. Nós falamos sobre a superioridade do sacerdócio de Melquisedeque, que foi do capítulo 4 ao 11, e nós também falamos sobre o fim do sacerdócio levítico, que foi dos versículos de 11 ao 19, ok? E hoje nós iremos falar sobre a superioridade do sacerdócio de Cristo. Como o próprio livro já aborda naturalmente a superioridade de Cristo, Hebreus, a carta aos Hebreus, aí por tema a superioridade de Cristo, do reverendo Hernandes Dias Lopes, nós estamos seguindo o organograma dele, a organização dele, embora também coloquemos nossas impressões, além da dele, muitas vezes, ele não precisa ser complementado, mas às vezes a gente faz um comentário que achamos necessário e assim queremos continuar até o final, ok? Hoje nós vamos ler dos versículos de 20 ao 28,
do capítulo 7 de Hebreus. Se você tem a Bíblia, é o momento que você tem para você abrir, né? Para nós estudarmos. Lembrando que é do capítulo 7, dos versículos de 20 ao 28. Amém? E assim diz o texto: e visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador e superior à aliança. Ora, há aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecados e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo povo, porque fez isto uma vez por toda, quando a si mesmo ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constitui o Filho perfeito para sempre. Até que, queridos, se quiser manter a sua Bíblia aberta, é interessante. Hoje nós vamos falar, como eu disse, sobre a superioridade do sacerdócio de Cristo. E aqui o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele vai destacar, né, 7 verdades sobre a superioridade do sacerdócio de Cristo, né? Sendo estas verdades a primeira, em primeiro lugar, está baseado no juramento divino. Aí ele traz o comentário do Kistemac, que é um grande teólogo que aborda esse assunto, por sinal muito explorado desde o início, né? Desde o capítulo 1 até o final de todo o livro de Hebreus. Ele vai trazer este mais outros que abordam esse assunto do sacerdócio divino de Jesus, né? Que aborda sobretudo o livro de Hebreus. Ele vai dizer, afirma que o sacerdócio araônico foi instituído por lei divina, o sacerdócio de Cristo por juramento divino. Uma lei pode ser anulada, um juramento dura para sempre. A grosso modo, com toda certeza, né? Você tem as leis. Eu vou fazer uma comparação aqui, porque até mesmo a parte jurídica que existem por aí, seja as leis com jurisprudências, né? São feitas por homens, mas serve aqui para comparar, né? Por exemplo, uma determinada lei que está no código, né? No código, na Constituição, está ali como lei, né? Sobre um determinado assunto. Ela permanece vigorando até que outra venha e substitua, ou melhorando, que geralmente se espera isso, né? Ou mesmo, eu não sou advogado, deixando bem claro, ou mesmo que retroceda, segundo a compreensão dos legisladores, dos que legislam, né? As leis dos que criam, né? Então ele está dizendo que uma lei, ela pode ser anulada, né? Ela pode ser anulada. Se vai para uma votação e todos anulam, né?
De uma forma generalística, né? Ele está dizendo isso, que uma lei pode sim, pode mudar. No entanto, pode se mudar ou pode ser anulada, né? No entanto, o juramento dura para sempre. E aqui, quando ele fala em juramento, né? Antes falando da lei anulada, ou da lei modificada, ou da lei melhorada, ou retrocedendo a elas, em relação aqui a essas leis, o fato é que elas podem ser anuladas, mas o juramento de Deus não dura para sempre, principalmente o juramento de Deus, né? Ele continua: o sacerdócio de Cristo não vem de uma linhagem humana, mas do juramento divino. Os sacerdotes precisam provar que pertenciam à tribo de Levi, isso levando em consideração que nós estamos estudando aqui a Bíblia, né? O que a Bíblia fala sobre as leis, e aquilo que as leis nos são apresentadas de acordo com o que está escrito na Bíblia Sagrada, né? Então ele diz: os sacerdotes precisam provar que pertenciam à tribo de Levi e preencher os requisitos físicos cerimoniais. O sacerdócio de Cristo, porém, foi estabelecido com base em sua obra vicária na cruz, em seu caráter impoluto e no juramento de Deus. Lá no Salmo 110, verso 4, diz que Deus jurou por ele mesmo, e Deus fez a Jesus sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, nós estudamos a pessoa de Melquisedeque, que não tem genealogia, não tem princípio de dias, não tem final de dias. É uma tipologia exatamente de Jesus Cristo. Então, o Salmo 110, 4 fala de Melquisedeque, né? Então, vamos para o segundo ponto, a segunda verdade. Ele vai dizer, em segundo lugar, está fundamentado numa aliança superior, no versículo 22. Lembrando que o primeiro tópico aqui é o versos 20 e 21. O 22, ele está dizendo que está fundamentado numa aliança superior, do capítulo 7, obviamente, né? Então, Cristo é o fiador de uma nova aliança, a aliança firmada com seu sangue. Embora nós haja compreensão unânime, né, de que a aliança de Deus é eterna, né? A finalidade dela foi preparar a vinda de Jesus, e Jesus é o continuador desta aliança eterna. Ele é o eterno Filho de Deus, Jesus, né? Ele afiançou, né, com o seu sangue, né, com o seu sangue o nosso resgate, né? Ele vai dizer aqui, interessante, o termo fiador significa que garante que os termos de um acordo serão cumpridos. Judá, por exemplo, se dispôs a servir de fiador para Benjamim, a fim de garantir ao pai que o menino voltaria para casa em segurança. Está lá em Gênesis 43, de 1 a 14. Você lê com bem tranquilidade e vale a pena, você irá compreender. Então, Paulo, por exemplo, também se dispôs a servir de fiador para o escravo Onésimo, né? Onésimo, versículo 18 e 19 de Filipenses, né, vai falar. E, por sinal, há um comentário aqui do Wiersbe, que diz assim: como mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo é o grande fiador. Nosso Salvador, ressurreto e eterno, garante que o termo da lei serão cumpridas em sua totalidade. Deus não abandonará seu povo.
Mas Cristo não apenas nos garante que Deus cumprirá sua promessa, mas como nosso representante diante de Deus, também cumpre perfeitamente os termos da lei em nosso nome. Jamais seríamos capazes, por conta própria, de cumprir esses termos. Mas, uma vez que cremos nele, ele nos salvou e garantiu que nos guardará. Foi Jesus que garantiu, nos trouxe a garantia de que estamos salvos e que nos guardará. Ok? A terceira verdade, em terceiro lugar, é demonstrado pela sua atividade permanente. Versículo 23 e 24. Ele traz um comentário aqui bem interessante. Ele vai dizer: os sacerdotes da ordem levítica não eram apenas imperfeitos, mas também tinham seus ministérios interrompidos pela morte. Todo levita chegava a um determinado tempo, o seu sacerdócio era jubilado, vamos chamar assim, né? Eu já fiz até essa comparação em estudos anteriores, né? Até eu disse, a igreja presbiteriana, metodista, batista, as igrejas evangélicas históricas, né? Sempre, quando chega um determinado tempo, seus pastores, nós pastores, no caso da igreja presbiteriana no Brasil, com 70 anos nós somos jubilados. Ainda tem uma boa caminhada aí a ser feita para chegar aos 70. Então, com 70 anos todos os pastores são jubilados. No sacerdócio levítico e mesmo araônico também, quando chegava um determinado tempo, se encerrava o sacerdócio, além, como ele traz aqui, também pela morte. Eles eram imperfeitos, pessoas humanas que, por sinal, nas ofertas que faziam, né, dos sacrifícios feitos, das vítimas, animais, aves, né, que eram ofertados, eram imperfeitos. Era por isso que todos os anos, o sumo sacerdote todos os dias faziam para poder aplacar a ira de Deus sobre eles, né, em relação a eles, aliviar. E aquelas vítimas fossem cordeiros. Eu acho bonito aquele que João Batista fala, né? Eis o Cordeiro de Deus, se referindo a Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, por causa dessas ofertas, os cordeiros, né? Ele é comparado ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Não só comparado, mas ele, Jesus, é o Cordeiro, né? Com o seu sangue nós fomos lavados dos nossos pecados. E é exatamente esse sacrifício que foi feito, né, em Jesus, por Jesus, ele, o sacerdote que oferta, né, o sumo sacerdote que oferta a vítima, né, o cordeiro, e que o Pai recebe o sangue do seu filho lá na cruz, né? É esse sacrifício que garantiu e que tem garantido a nossa salvação. E Oliot vai dizer que nenhum sacerdote de Israel viveu para sempre. Jesus vive para sempre. Tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Oliot diz que nenhum sacerdote de Israel viveu para sempre. Uma geração de sacerdotes dava lugar à próxima geração. Enquanto novos sacerdotes entravam, os mais antigos estavam se aposentando ou morrendo. Permanecia o sacerdócio, mas não havia um sacerdote específico de quem se pudesse depender o tempo todo. Por isso era passageiro, era temporal. Já o ministério de Cristo, porém, é perfeito e dura para sempre, pois ele morreu pelos pecados, pelos nossos pecados, venceu a morte, ressuscitou para a nossa justificação
voltou ao céu e está à destra do Pai, intercedendo por nós, e ele vive para sempre. Segundo Oliotes, ele diz assim: isso quer dizer que quando nos aproximamos de Deus por meio dele, Jesus, ele está sempre presente, sempre à disposição, jamais se ausenta. Sendo todo poderoso, não há quem ele não possa ajudar. Não importa o que, nem quantas vezes tenhamos feito antes, ele jamais nos decepciona. Sua presença no céu, como representando o pecado, é garantia de que dos que nele confiam, jamais serão rejeitados. É sempre bem sucedido a sua intercessão em favor dos fracos e falhos e pecadores. Esse é o ministério de Jesus no céu, né? Esse é o ministério de Jesus lá no céu, de apresentar, né? Enquanto que o acusador acusa: fulano é pecador, fulano fez isso, fulano fez aquilo outro, né? Ele cometeu tal pecado, ele cometeu tal coisa, né? Aí Jesus apresenta o Pai. Olha aí, Pai, escravos, né? Cabeça, coroa de espinho, seu lado aberto, né? Foi por eles, né? Por aqueles que com certeza têm fé e confiam que o sacrifício dele foi em favor dos mesmos. Em quarto lugar, é demonstrado pelo seu ilimitado poder. É demonstrado pelo seu ilimitado poder. Versículo 25, parte A, né? Do capítulo 7 de Hebreus. Lembre-se, estamos estudando capítulo 7. O sacerdócio levítico não podia aperfeiçoar o pecador, mas Jesus pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Para você se chegar a Deus, precisa confiar que o sacrifício de Jesus foi para você. Você tem de dizer, professar, confessar que o sangue de Jesus foi derramado por sua culpa e que Deus te recebeu mediante a Jesus Cristo. Você foi enxertado, segundo a palavra de Paulo lá para a igreja de Roma, para os romanos, né? Que você foi enxertado no lado de Jesus. Então, quando você se aproxima de Deus, não confie nos seus méritos, confie nos méritos de Jesus. Quando você se aproximar de Deus, não confie em si mesmo, confie em Jesus. Senhor, eu estou aqui por causa de Jesus, né? Ele morreu por mim, né? Ele se fez oferta por causa dos meus pecados e por causa também daqueles que irão crer nele. É por isso que o sacrifício de Jesus, ele foi único, vivo e perfeito e dura para sempre, porque ele contempla todos os dos passados antes dele, do momento que ele viveu ali, daquele momento que ele está vivendo, que ele vai ao sacrifício, e para nós hoje, né? Então nós não conseguimos nem calcular, nós somos pequenos demais para entendermos essa preciosidade, né? Mas os que se aproximam de Deus mediante Jesus têm a garantia de sua salvação. A salvação não decorre da obediência do pecador, mas do sacrifício vicário divino do fiador. O nome vicarivis, né, do latim, vicarivis Filii Dei, que está por sinal lá antigamente o Papa usava, né, e era escrito a ouro, a fio a ouro, né, ele tinha lá na tiara, vicarivis Filii Dei, né, o substituto do Filho de Deus, o Papa, segundo eles, né, eles dizem que ele é o substituto do Filho de Deus. Na verdade, o substituto nosso, gente, é Jesus, o Filho de Deus.
né? Nós não vamos entrar no mérito aqui, né? Nós não vamos entrar no mérito, mas Jesus é o nosso substituto. Vicarius quer dizer substituto, né? Jesus, o sacrifício dele na cruz, que era para eu, que era para todos os pecadores, né, de todos os tempos, daqueles do passado, da agora, do presente, do futuro que virão, né? Jesus foi o substituto, porque nós teríamos de pagar, né, para aplacar a ira de Deus, acalmar a ira de Deus, né? Nós teríamos de derramar o nosso sangue, porque a Bíblia diz: sem derramamento de sangue não há remissão. Remissão de quê? Pecados. Aí eu estou dizendo, mas dá lá na Bíblia: sem derramamento de sangue não há remissão. E Jesus, ele derrama o sangue dele, porque o nosso sangue não tinha condição. Deus jamais iria receber. Está manchado de culpa, né? Do culpo do pecado que Adão praticou. E nós somos descendências de Adão e Eva, né? Havia o primeiro pacto falava disto, né? Que Deus fez o pacto, né? A aliança com o seu povo. O seu povo é que não foi fiel à aliança feita lá no Éden, né? Então Jesus veio nos resgatar, já que não temos condição, nem pelos nossos próprios atos, e muito menos pelo nosso sangue do sacrifício. Cristo veio cumprir, e todos aqueles que aceitam o que Jesus fez, né, então são justificados. A justiça de Cristo contempla aos mesmos. Ele não morreu para possibilitar nossa salvação, morreu em nosso lugar, continua Hernando, né? Morreu em nosso lugar como nosso substituto para nos salvar. A salvação não é sinergista, ok? Você não precisa fazer algo para dar um jeitinho para que Deus possa aceitar o que Jesus fez por você. Você não precisa, né? O sacrifício de Jesus foi monergista, né? Não sinergista, mas monergista, né? Ou seja, ele fez em nosso lugar o que nós não podíamos fazer, né? Nós não precisamos cooperar com Cristo para a nossa salvação. Nossa salvação foi planejada por Deus Pai, executada pelo Deus Filho e aplicado pelo Deus Espírito Santo. A salvação não é uma conquista das obras, mas uma oferta da graça. Não somos salvos por aquilo que fazemos para Deus, mas pelo que Cristo fez por nós. Ele e só Ele pode salvar totalmente. Em quinto lugar, bem, lembrando, né, que aqui nós estamos apresentando algumas verdades em relação ao que Jesus fez por nós, né? São 7 verdades. Nós já falamos aqui a quarta, vamos para aqui. Lá no verso 25, no versículo 25b do capítulo 7, diz que esta verdade é demonstrada pela sua permanente intercessão. Jesus, como nosso sumo sacerdote, vive permanentemente intercedendo por nós. Sua morte vicária foi consumada na cruz, mas seu ministério sacerdotal continua no céu. Tu és sacerdote para sempre, né? Ele é o advogado justo. 1 João 2:1 diz, né? Eu gosto do 8, quando diz assim: filhos meus, não pequeis
1 João, né? Capítulo 1, diz assim: filhos meus, não pequeis, a ordem é não pecar. Aí lá no 2:1 diz assim: mas se vós pecares, tem bom ânimo, porque tendes um advogado junto a Deus Pai. Então Jesus, nosso sacerdote, ele é o nosso advogado justo. Nenhuma condenação prospera contra aqueles que estão em Cristo, pois ele morreu, ressuscitou e está à destra de Deus e onde intercede por nós. Romanos capítulo 8, versículos 1, 34 e 35. Dá uma lidazinha que vale a pena, né? Então ele está à direita de Deus Pai. Eu gosto muito quando as pessoas trazem aqui a morte de Estevão, e quando Estevão olha para o céu se abre e ele vê à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, né? Em sexto lugar, lá no verso 26, diz como verdade que é demonstrado pelo caráter inculpável, né? Os sacerdotes levitas precisavam oferecer sacrifício por eles mesmos. Primeiro eles sacrificavam por si mesmos, para depois sacrificar pelos pecadores. Ou seja, o sacrifício que ele fazia servia para eles, os sacerdotes, mas também para o povo. Mas Jesus é o sacerdote perfeito, santo, inculpável, separado dos pecadores. Ele é o sacerdote perfeito que não precisou oferecer oferta para si mesmo. Ele é a oferta perfeita e o ofertante perfeito. Nele não havia pecado, ao contrário, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembra-se do que eu falei de João Batista? Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Em sétimo lugar, versículo 27, 28, sétima verdade, né? É demonstrado pela sua perfeita oferta. Jesus não é apenas o sacerdote perfeito, mas ofereceu o sacrifício perfeito. Ele é a própria oferta. Ele é o seu próprio sacrifício. Ele entregou a si mesmo como oferta pelo nosso pecado. Sua oferta foi feita, completa e eficaz. Resta claro afirmar, portanto, que, sendo Jesus Cristo nosso sumo sacerdote, nunca haverá um tempo em que, ao nos aproximarmos de Deus, seremos rejeitados. Consequentemente, desviar-se de Cristo é uma consumada tolice e apostasia, a mais controversa loucura. Encerramos aqui o capítulo 7. Iremos para o capítulo 8, próxima semana, ok? São apenas 13 versículos e vale a pena. Lembrando do que eu iniciei te pedindo, ok? A você que vê essa gravação, estou fazendo hoje, na noite do dia 4 de junho, né? E você se lembra que dia 8 agora de junho nós teremos pela manhã 9 horas de Escola Bíblica Dominical e às 18h30 nós teremos um culto público. Nós somos a Igreja Presbiteriana Monte Moriá e estamos situados na Avenida Pasté 631, Carlito, Pamplona. Não deixe de comentar este vídeo que estará exposto no YouTube, Kawaii, TikTok, Facebook, Instagram, em todas as redes sociais. A proposta aqui não é fazer este que traz o estudo, pastor Ronaldo, o dignatário de receber qualquer coisa, mas a Jesus. Nós queremos servir a Jesus, estarmos levando, como Ele mandou, a sua palavra a todo mundo, a todas as pessoas. E se o meio de divulgação hoje, antigamente era só televisão, os rádios ou o carro de som, né? Agora nós temos as redes sociais, queremos utilizar da melhor forma possível para divulgar o nome de Jesus a todas as pessoas, indistintamente, né? Ok?
Que tudo seja para maior glória, maior honra, maior louvor do nosso trino e triunfo Senhor, ao Cristo eterno. Amém. Até a próximo estudo, capítulo 8 de Hebreus. A superioridade de Cristo é o título dele.